Lu, quero saber seu nome inteiro e aonde você nasceu. Luciano dos Santos Souza, com Z ali no final. E eu nasci na Vila Moraes, Zona Sul, em São Paulo, capital mesmo, Zona Sul, São Paulo, Vila Moraes. Um bairro que faz divisa com Diadema, Campanário, Vila Brasilina, Água Funda, esses lugares que foi por onde eu fiquei andando a minha infância toda, a minha vida toda, passei por ali. Em que ano você nasceu? 76, Science 76. Qual que é a grande lembrança que você tem na tua infância, que é a lembrança com a qual você faz a ligação de quem você é hoje? Cara, um super trunfo que eu troquei pelo disco Cultura Hip Hop. Não foi nem pelo vinil, foi pela fita. Pela Cultura Hip Hop. Era um filho de um japonês que tinha uma mecânica, e o hip hop estava chegando no Brasil nessa época, assim como praticamente o skate, né? Estava chegando na periferia. E eu não sabia se eu ficava no skate, se eu ficava no videogame, que era a época do Atari também, ou se eu ficava na música, porque eu já ouvi algumas músicas. E aí, o que eu fiz? Eu ouvi, fiquei tão fissurado naquilo, e eu era fissurado em super trunfo, de tanque de guerra, de caminhão, de tal. E troquei com o menino, falei, olha, você troca essa fita por isso aqui e tal? Ele troca, mas você vai trocar logo esse? Ele pediu logo o meu super trunfo mais estimado, que acho que era um de tanque de guerra lá. Então, eu acho que, por causa daquilo, eu acho que a gente faz esse paralelo, né? Com o que eu sou hoje, foi por causa dessa lembrança. Foi a lembrança que me marcou e me deu esse rumo que eu tô hoje. Como que você descreveria a tua infância? Cara, se eu pudesse separar ela em partes, eu diria que teve a parte muito boa e a parte muito ruim. A muito boa foi até os 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, que era quando meu pai não bebia e a gente tinha uma união familiar um pouco mais sólida, uma base familiar mais sólida. Aí depois disso as coisas começaram a descambar um pouco, ele começou a beber e aí a vida não foi mais a mesma, não teve mais viagens, não teve mais festa de aniversário e não deu mais para chamar de família. Então, assim, eu descrevo muito boa e depois da metade para Você falou até os seus 7 anos, mais ou até os menos? 7, 8 anos, mais ou menos. Numa ocasião, assim, social, e alguém, você não bebe e tal. Ele, então daqui. Bebeu e foi indo. Até certo ponto ele se controlou, mas chegou uma hora que não deu mais, que ele começou a perder o controle realmente da situação, assim. E isso começou a refletir em casa, né, cara? Em várias coisas, desde de humilhações, que eram proferidas sem nenhum motivo, né? Ele descarregar as frustrações dele na bebida, na família e tudo. E depois disso eu me lembro que eu fui pra rua, assim, literalmente pra rua, né? Fui pros braços da rua, pros braços do rap, pros braços dos bailinhos de chic show, de Zimbábue, de Black Mad, de Circuit Power e isso, mas não fui pro crime. Quando você trocou o super trunfo pela fita, você já estava nessa segunda fase mais difícil da infância? Já estava adentrando essa fase, porque eu deveria ter mais ou menos uns 11 para 12 anos, acho que menos um pouco talvez, e já estava adentrando nessa fase. Eu percebi que meu pai tinha mudado, que as coisas já não eram mais as mesmas, assim. Eram só vocês três, você, seu pai e sua mãe? Porque você tem um irmão mais novo. Assim, eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais novo. E teve um no meio, sou o mais velho. A minha casa, você perguntou onde eu nasci, mas não onde eu morei. A minha casa era um quarto-cozinha muito pequeno, cara, do tamanho mais ou menos dessa sala que a gente está, um pouco maior, pouco maior. A televisão era perto do fogão, que era do lado da mesa, que era do lado da estante. A cama mal tinha espaço para passar, tinha uma beliche. E era como se fosse um corredor, assim, né? Que o pessoal chama de cortiço. Várias casas, assim, umas do lado das outras. E morava ali eu, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, esse que eu tenho com o Felipe,
e um outro que não viveu muito, morreu prematuramente, chamado Leonardo. Né? Então, assim, morava ali, era muito difícil. Eu até entendo um pouco porque meu pai foi cedendo à bebida, porque, imagina, o cara não tinha privacidade, brother. Ele fazia o quê? Ele Trabalhava com o era quê? mecânico eletricista, mas ele era formado em eletrônica. Ele é muito inteligente, cara. Lia muito. E ele foi um cara sempre muito pacato. Muito pacato, muito pacato, muito inteligente, assim. Mas guardava muito as coisas. Então isso fez dele... Ele precisava de uma válvula de escape e infelizmente achou a válvula errada, né, cara? Ele é vivo hoje? É vivo. Tá com 67, 68. Tá um pouco sequelado por causa da bebida, do álcool. Foi uma das coisas mais tristes da minha vida, cara. Foi ver meu pai assim numa clínica de recuperação. Foi louco, assim. Você era muito novo ou não? Não, foi agora 4, 5 anos atrás. Então ele vem bebendo desde... Foi muito ruim, cara. Porque ali tinha drogado, tinha doentes mentais, tinha ladrão, tinha tudo. E você vê ele ali um tempo ali, passar que nem dizia o Tim Maia, passando uma etapa ali, cara. Putz, é muito duro, brother. É muito duro. Qual a tua relação com ele hoje? Cara, eu respeito muito, mesmo tendo passado tudo que passei com ele, eu respeito assim como eu respeito minha mãe. Não respeitei no passado. No meu primeiro álbum, esses dias eu estava lendo o encarte e eu era muito magoado com eles, muito magoado mesmo. E eu vi que eu não coloquei o nome deles nos agradecimentos. Dos dois? Do primeiro álbum, de nenhum dos dois. Porque... Mas sua mãe também por quê? Porque ela... Cara, porque era minha mãe... permissiva? Sim, por ser permissiva, por não saber de que lado ficar e às vezes olhar a coisa, ver o certo e às vezes ficar com medo de fazer o certo. Sua mãe era dona de casa ou ela trabalhava? A minha mãe foi muito louco, cara, a história. Minha mãe, ela foi dona de casa, até hoje ela trabalha, ela faz tricô. Ganha uma grana bacana vendendo blusa. Eu lembro que uma época também ela inventou de fazer umas marmitas, tinha uma aviação Bristol de ônibus perto da minha casa e ela começou a vender marmita para essa galera. E eu, às vezes, eu tinha vergonha de levar marmita quando eu era moleque. E tinha vergonha de pôr aquelas marmitas naquele bagulho de isopor e levar pros caras. Então eu não fiz muito, não ajudei muito ela nessa época. Mas quando eu era moleque, ela fazia reunião da Stanley e da Avon. Então a gente entrou em muita favela, cara. Muita favela para fazer reunião. Eu ia com ela e ela falava, fica ali. Eu ficava ali, cara, não dava um passo. Ficava sentado ali, ficava olhando ela, mostrando os produtos para as freguesas dela lá. E ela ajudou boa parte do tempo assim. Antes disso ela trabalhou no Hospital do Câncer. Aí eu não sei ao certo o que ela fazia, não sei se ela era auxiliar de enfermagem ou ajudava na limpeza, eu não me lembro. Mas ela trabalhou ali, depois conheceu meu pai, casou, foi fazer essas paradas da Stanley. Então a gente ia em muita casa, conhecia muita gente. Eu lembro até que uma vez, foi uma das poucas vezes que eu lembro que eu dei um vexame assim, que eu gostava muito de carrinho, né? Esses carrinhos de brinquedo, tudo. E eu lembro que vinha uns no Chiclete, que era tipo um carrinho de Fórmula 1, aqueles modelos bem antigos. E do lado tinha esse carrinho, tinha um monte de outros carrinhos de ferro e tal. E eu tava passando, não foi nem numa casa de uma reunião, eu tava passando e olhei na porta aberta, assim, uma estante. E falei pra minha mãe que eu queria aquele carrinho. Minha mãe passou um carão, parou, bateu palma, não tinha campanha, periferia, quase casa nenhuma tinha campanha. A mulher veio e falou, o que foi? Meu filho tá chorando, você não quer me vender um carrinho daquele? Não, mas é do meu filho e tal, não posso vender. E acabou que a mulher me deu um carrinho daquele que vinha no Chiclete. Peguei, mas a minha mãe passou um vexame, enfim. Mas a gente foi em muito lugar, cara, muita favela, muita quebrada. Sua mãe tinha um espírito empreendedor, então? A minha mãe tem esse espírito empreendedor, eu acho que isso eu peguei dela. É isso que eu te perguntei. Isso eu peguei dela, para montar o meu selo, para lançar todos os meus álbuns de forma independente, para fazer minhas corridas. Isso com certeza eu peguei. Até hoje ela tem. A minha mãe poderia ter sido uma das grandes fabricantes da indústria têxtil se ela tivesse tido recursos, vamos dizer, se ela tivesse feito uma faculdade, se ela tivesse estudado alguma coisa ali que
que pudesse não só ela colocar o talento, mas de alguma forma fazendo a roupa, mas implementando logística nisso. Você falou agora de uma coisa que você falou, eu fui pra rua, mas eu não fui pro crime, que é uma coisa infelizmente comum na juventude, a juventude menos abastada brasileira, vê no crime uma saída para a vida, para um monte de coisa. Eu queria entender um pouco esse segundo período de dificuldade da sua vida, da sua infância, e o rap chegando nele. Eu queria saber como que você... Onde que nasceu a semente do Pregador Lua? Cara, essa semente, eu acho que ela quando eu nasci, ela já veio plantada em mim. Ela só, eu acho que assim, eu colocaria assim, em que momento ela germinou. Porque eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe mandava eu ir para a igreja católica, e eu ia. Aí teve uma época que eu me injuriei daquilo, e às vezes pegava o dinheiro que ela me dava para pôr na cestinha, ia jogar fliperama no boteco da esquina, e quando eu estava acabando a missa, que eu ia com uma senhora que foi minha mãe de leite, que na época minha mãe não pôde me dar leite, uma senhora chamada Dona Eugênia, e ela me levava, ela era muito envolvida com as coisas da igreja católica, e ela me levava, e chegou uma hora que eu não queria, não aguentava mais aquilo, e saía para jogar fliperama. Quando eu estava acabando a missa, eu voltava, e voltava com ela de carona e tudo. E depois disso, meu pai comprou uma enciclopédia Barça, que passa vendendo de porta em porta. E eu lembro que eu li Dom Casmurro, A Volta em 80 Dias, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e li mais alguns lá. E veio uma Bíblia grande, assim, com a foto do Papa na capa. E eu, moleque, devia ter uns 10, 8 anos, alguma coisa assim. Li aquilo tudo, freneticamente, porque tinha gravuras, eu me interessei, as letras eram grandes, eu achava bonita a imagem do Papa, era toda dourada. Depois disso, não cheguei a frequentar, mas eu quis conhecer a igreja muçulmana, a religião, por conta de Malcolm X, por conta que era o que a gente começou a ler na época, era a informação de consciência negra que a gente tinha. Então tinha uma mesquita ali perto da avenida da Vila Santa Catarina, e vários amigos meus do rap na época se converteram e hoje continuam muçulmanos. Depois disso, antes disso também, minha mãe me mandou ir para o Salão dos Testemunhos de Jeová, e eu fui, estudei um tempo, fiquei 1 ano e meio, 2 anos. Depois disso, namorei uma menina que a mãe dela era mãe de santo, e na minha rua também tinha uma família. Na minha rua tinha várias famílias de negros, mas tinha uma família que para mim eles eram autênticos. Não existe isso, mas eles eram negros autênticos porque eles eram da cor dessa mesa, eles não alisavam os cabelos, eles não tinham vergonha, eles se enxergavam como negros. E dentro da casa deles era um terreiro. Então eu achava bonito, cara, eu achava legal, eu achava aquilo forte, eu falava, pô. Então eu passei por quase tudo que a gente tem como religião, que as pessoas definem como religião. E isso falando do lado espiritual, até que eu, um certo dia, fui para a igreja, acabei me convertendo na igreja evangélica, onde eu estou até hoje, e tenho como filosofia de vida os ensinos de Jesus. Mas isso falando da parte religiosa. Agora a parte rua, de aprender a rua, de saber como a rua funcionava, de saber que você não podia ter um tênis bonito porque alguém ia querer te roubar, porque isso ia suscitar em alguém inveja, ódio. Os caras que não podia ter, que eram seus amigos, te olhavam meio esquisito. E os caras que não eram seus amigos, mas que você passava no bairro, eles ficavam olhando e falando, putz, vou roubar esse cara. E isso chegou a acontecer. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu comprei, o primeiro Nike que eu comprei um Nike e uma blusa de camurça. Eu tinha 14 anos. Aqueles jacos de camurça com pele de carneiro, que pô, foi frenesi na época. E eu lembro que quando eu paguei, comprei no crediário, comprei sei lá quantas vezes, mais de 10 vezes. Você trabalhava já Trabalhava, na época? comprei na Besni, da 24 de maio, foi com o dinheiro do meu primeiro emprego, office boy, numa editora chamada Fisco e Contribuinte, que fazia uma revista para advogados da área fiscal. E eu lembro que eu era responsável, com 14 anos, para ir pro correio ali da Vila Matilde, Vila Matilde? Não sei, na zona oeste ali, o Correio Central, com uma van, encadernar tudo, coordenar, sei lá, 30 pessoas e pá, para chegar na mão dos caras.
E eu lembro que foi com o dinheiro dessa empresa, trabalhando nessa empresa, que eu comprei esse Nike. Na hora que eu saí, o cara esqueceu de... Era um Nike. O cara esqueceu de tirar o baratinho que vem grudado nas roupas, nos bagulho e tudo, e apitou. O negrão já me pegou pelas cuecas, saiu me levando pra dentro da loja, achando que eu tinha roubado o bagulho. E eu bem poderia, porque nessa época eu conheci vários amigos meus que roubaram os outros, roubavam as pessoas na rua, esquentava a carteira, ia lá, fazia um crediário e voltava com um monte de coisa da própria Besni, tudo roubado, e vendia troco de banana na rua. Eu falei, não vou fazer isso, eu vou comprar o barato. Nunca comprei, nada roubado. A única coisa que eu comprei, achou roubado, foi uma bicicleta, que era meu sonho de consumo, e eu queria ter, então uma roda era vermelha, a outra era azul, o quadro era verde, e foi assim. Então, eu lembro que, falando dessa parada de suscitar ódio nos caras na rua e tudo mais, eu lembro que a gente foi pra um bailinho com essas roupas, tudo, depois que o cara me liberou, que deu esse problema aí, do cara me segurar, né? Ele foi lá e tirou, nem pediu desculpa. Falou, vai aí. Fui embora. Fiquei chocado, né? Pô, falei, comprei. Foi um trauma muito grande pra mim. Fui pro bailinho e tal. Um amigo meu chamado Esquisito, o outro chamado Danado, e o outro era um gordinho que eu não lembro o nome, tá ligado? E a gente foi, e os três trabalhavam, era a galerinha do bem. Tá ligado? Todo mundo trabalhava, todo mundo comprou seus bagulho, todo mundo era a véspera de Natal, que nem agora. A gente tá aqui há um mês do Natal. Então, cheguei no baile, todo mundo, pá, a gente olhou os caras mais velhos, maior que a gente, tudo crescendo os olhos. Aí o Danado, que era mais malandro, falou, esses caras vão roubar a gente, vamos embora. Aí eu falei, que nada, tipo, vão roubar nada. Aí quando eu olhei no maluco, olhei na cara do maluco, que eu vi o olhar dele, eu falei, não, o cara vai me roubar, mano. Vambora. A gente saiu fora, os caras deram uns minutos, saíram fora, a gente olhando pra trás, assim, os caras chegando perto, olhando pra trás, daqui a pouco a gente desandou correr, os caras desandaram correr também atrás, e foi aquilo, e pá, e eu consegui sair correndo, o outro parceiro conseguiu sair correndo, o outro pulou numa casa, o gordinho ficou pra trás, mas saiu fora, perdeu um pé do tênis lá, a gente sentou, passou uns 5 minutos, o gordinho chegou bufando depois na quebrada, nós sentamos na calçada, assim, de madrugada. O gordinho sempre dança, né? Não, cara, é porque não conseguiu correr mesmo, ficou pra trás, acelerado, acho que usava os cadastros. Na época também tinha uma parada muito louca, que era usar os bagulho desamarrado, o tênis folgado. Então acho que foi por isso que o bagulho dele caiu e ele chegou lá sem um pé de tênis, a gente ficou dando risada a madrugada inteira daquilo. Cheguei com o jaco de camurça molhado de suor, mas voltei com ele inteiro, ninguém perdeu nada. Então ali eu comecei a perceber que o barato era louco, que não tinha essa. Os caras iam roubar, era boy, era irmão, era quem fosse. Porque pra mim os caras eram irmãos, os caras eram tudo negrão também. Só que era tudo negro velho, tá ligado? Que tava ali só de migué, vendo qual que era. Aí foi onde eu comecei a me envolver, sair pros bailes mesmo, que até então eu tava num bailinho na minha quebrada, na Cursino ali, entendeu? Depois disso eu comecei ali pros bailes... Piranga, Cambuci... Ali é Vila Moraes ainda. Vila Moraes ainda. Aí eu comecei pros bailes, em Ferraz de Vasconcelos. Comecei pros bailes em São Bernardo. De busão? De busão. Mas com de busão, de trem. Com o Danado, o Esquisito e o Gordinho? Os caras desencanaram dessa parada, Os caras desencanaram, os caras engravidaram umas minas aí e já largaram isso de lado. E eu até hoje não tenho filho. Então, assim... Eu não me prendi a nada. O que eu estabeleci para mim como compromisso, como meta, era dar certo no rap. Quando você tomou a consciência desse desejo de ser artista, desse desejo de fazer rap, de escrever música? Cara, eu acho que no momento que eu peguei troquei aquela fitinha pelo Super Trunfo, isso entrou em mim, de alguma maneira, assim. Porque o meu pai, ele foi o primeiro DJ que eu vi. Ele teve esses problemas todos, mas ele tirou a onda dele. Ele comprou um toca-disco e um tape deck, minha família se juntava naquele corredorzão que eu falei para jogar bingo, tirava as mesas de almoçar ali, juntava 5, 6 mesas e fazia aquela mesona de bingo, e o meu pai não jogava, ele ficava ali pondo a música pra galera. E às vezes eu ficava até bravo, porque eu queria dormir. Você lembra o que ele colocava para ouvir? Lembro porque, sabe onde o que me despertou pro rap mesmo, na verdade, que me fez depois chegar ali na fitinha do Cultura de Rua e falar, era isso que eu queria? Porque ele tocava África Bambata. Ele tocava África Bambata, tocava algumas outras músicas que hoje eu não vou saber lembrar o que era, mas tocava Jim Borhon,
tocava James Brown, mas no meio disso tudo tocava Trio Parada Dura, do Duque Dalvan, umas coisas mais assim, entendeu? Aí disso tudo eu consegui detectar ouvindo aquela fitinha que era aquilo, né? Porque hoje quando a gente fala artista, as pessoas têm essa concepção da celebridade, né, cara? Não me tornar uma celebridade, mas de fato seguir a essência que eu tinha descoberto, potencializar essa essência, foi em 96, mais ou menos. Eu trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, eu já era assistente administrativo. E essa metalúrgica faliu. E foi muito engraçado, cara. Porque, olha, um dia antes na igreja, a igreja tem muito esses negócios de querer fazer desafio, de não sei o que lá. E eu sempre fui muito a pé atrás com essas coisas. Mas um dia o pastor que estava pregando falou, olha, tem pessoas aqui que vão dar uma virada na vida. E eu não sei por que isso vai acontecer, mas vai dar uma virada na vida dessas pessoas. E as pessoas que estão sentindo isso já há algum tempo, ou estão sentindo isso agora, vem aqui, se ajoelha aqui e levanta as mãos pro alto e ora a Deus com fé que essa coisa vai acontecer. E eu lembro que eu estava sentado numa galeria, cara. Eu tinha que descer as escadas, sair lá na frente. E eu sou tímido pra caramba. Eu falei, pô, eu vou descer lá, vai ficar todo mundo me olhando. Mas você sentiu isso? Senti. Você Senti sentiu? e fui. Sentiu Senti que tanto que eu fui. era com você ali. Era comigo, foram mais pessoas, mas não foram muitas. E eu peguei e sentei lá e ajoelhei lá e beleza. E ele falou, ó, as coisas vão mudar radicalmente e tal, e bababá, meio que uma profecia, assim. Aí eu falei, pô, legal, né, cara? Vai mudar pra melhor, né? E cheguei no outro dia na minha empresa, meu aviso prévio tava em cima da minha mesa, cara. Tava em cima da minha mesa, eu olhei aquilo, eu falei, caramba, já relativei com a igreja na hora, tá ligado? Eu falei, pô, meu irmão, Deus como falou um assim? bagulho, como assim? E aí foi indo, não teve conversa. É o tal do certo por linhas tortas? Não sei, cara, eu acho que não tem como você fazer certo por linhas tortas, eu acho que o certo é o certo. E aí eu peguei aquilo na minha frente, cara, e o meu patrão veio chorando, brother, me abraçar. Porque ele foi um dos caras que quando eu cheguei na igreja, ele meio que me adotou. Boa parte daquilo que eu não me espelhei no meu pai, eu me espelhei nesse cara, entende? Vários princípios, né, bons eu peguei desse cara. Chama Valdir Flor da Rosa. Você conheceu ele na igreja? Conheci ele na igreja. E aí, da igreja, você foi trabalhar com ele na metalúrgica? Eu estava trabalhando numa outra empresa já, porque eu estava morando de favor, estava morando na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, na casa de uma tia minha. Estava morando de favor. Aí um primo meu arrumou um trampo para mim, que era em frente à faculdade do Largo São Francisco, né? E dali eu subia eu pegava um busão só, porque meu patrão era mão de vaca, ele falou, ou é um ônibus ou é um metrô, você escolhe. Eu falei, mas pô, eu preciso dos dois, não, se vira. Então eu pegava um ônibus que ia até o Parque Dom Pedro, o Parque Dom Pedro subia, chegava 7 horas da manhã, tinha que chegar às 7 da manhã, né? Porque chegava atrasado, ele não gostava, então eu subia ali. E dali eu me estabeleci ali por um ano. Entrei como office boy e saí como escriturário. O meu patrão, conforme ele foi me conhecendo, ele falou, quanto você ganha? Onde você está? Tanto. Ele falou, eu quero que você venha trabalhar comigo e eu vou te pagar o dobro. O Valdir. Eu falei, beleza. Saí de onde eu estava, era perto da casa da minha mãe, pedi para minha mãe para voltar por um tempo para a casa dela e fiquei mais um tempo morando na casa dela, que até então eu tinha saído da casa dela. E aí eu peguei, cara, eu lembro que ele veio chorando, então, para resumir, ele veio chorando, falou, olha, eu não queria que você fosse embora, mas não vai ter jeito. A empresa dele faliu porque era uma empresa de antenas parabólicas e foi na época que a TV a cabo chegou forte no Brasil. E eu lembro que naquela época eu ainda fui empreendedor. Eu falei, seu Valdir, faz alguma coisa para TV a cabo, vai suporte. Ele fazia tripé, fazia um monte de coisa, tá ligado? Antena e tal. Tenta fazer alguma coisa, prestar algum serviço. Ele não fez, enfim, acabou quebrando. E ele me pagou tudo, cara. Me pagou tudo que ele tinha para me pagar, pegou aquela grana e tal. Aí eu lembrei do que eu havia ouvido na igreja. E falei, então é isso, cara. Porque eu sempre abri caminho onde não havia caminho. Eu queria gravar, mas algumas vezes eu mostrei para algumas pessoas as minhas músicas, eles não gostavam. Donos de gravadoras pequenas aí, gravadoras que lançaram outros nomes do hip hop hoje, que eles apostaram mais. E os caras deram risada, olharam e falaram, beleza, não quero. Eu falei, tá bom, então beleza também. E chegou então, nessa época, eu peguei essa grana
e gravei o meu primeiro álbum. Já, na época eu já saquei que os rappers faziam isso lá fora, abriam seus próprios selos, e abri o meu e fiz meu primeiro disco assim. Então aí que eu vi que, eu estava até conversando antes da gente conversar nessa entrevista, que eu peguei os discos no começo e coloquei num monte de saco de lixo e fui vender no Largo da Batata. E os caras davam risada, compravam um, dois, meio que sei lá por quê, ficava com dó do moleque, falava, meu, compra aí. Sistema pessoal de distribuição de disco. Sistema pessoal. E depois disso, aqueles caras que davam risada e compravam um, dois, começaram a comprar uma caixinha com 25, com 50, com 5 mil. Isso do primeiro disco do APC? Isso do segundo. Do segundo já? Do primeiro também, mas não chegou a ser tão, tão forte, uma coisa tão, realmente assim, tão, vamos dizer assim, que tenha me dado essa visibilidade que eu tenho hoje no primeiro. Isso foi mais no segundo. No segundo, A Vinda Cura. O primeiro se chama Arrependa-se, saiu finzinho de 97, começo de 98, e o segundo, A Vinda, saiu no começo de 2000. Quando que aconteceu o Apocalipse 16 na sua vida? Como que você mudou? Já passou por diversas formações e hoje o APC 16 é você. Como é que foi essa trajetória? Cara, é triste falar assim, é você, porque parece que soa como egocêntrico ou como prepotente, mas eu também não posso negar quem eu sou. Do mesmo jeito que essa coisa é uma coisa boa que eu tenho meu lado ruim e eu não posso negar. Mas isso é uma das coisas boas que eu tenho e eu tenho que ressaltar isso. Me conta do começo. Como que começou o Apocalipse 16? Cara, começou assim. Me converti em 94, fim de 93, começo de 94. E eu não queria mais cantar rap, porque a igreja que eu me converti era uma igreja assim, elitista, em todos os sentidos. E tinha muita gente ali que estudava, tanto que eu te falei que no Largo São Francisco, onde eu fui trabalhar, antes desse meu último emprego, que eu pedi, as contas, a empresa faliu e meu patrão teve que me dar a rescisão e tudo. Um dos caras que estudava lá me dava aula de inglês no Largo São Francisco. Quando ele chegava um pouco antes, na hora do meu almoço, a gente sentava ali no coisa e ficava estudando inglês ali. Então era uma igreja muito elitista, tinha muita gente culta. E eu falei, não, meu caminho é esse agora. Meu caminho é esse. Veio um pastor do Rio de Janeiro que era do Comando Vermelho. Um cara chamado Renato, não me lembro o sobrenome agora. E esse cara não tinha nada de cabelo, era careca assim. Não tinha sobrancelha, não tinha barba. Ele conta que é porque ele cheirou tanta cocaína que deu um problema, um reverstrez lá, químico no corpo dele, e caíram todos os fios de cabelo, ele não tinha nenhum. E ele conta, né, cara, que ele tinha frota de táxi, tinha cobertura, tinha um monte de coisa, se converteu, foi trocar uma ideia com os chefão lá do bagulho e falou, meu, vou embora, e ninguém sai do barato. E como Deus tinha um plano na vida dele, ele saiu. E olha só, e o plano que Deus tinha na vida dele acabou sendo um paralelo, traçando um caminho história, acabou sendo um plano que viria a servir para minha vida também. Porque quando ele veio para cá, ele pregou na igreja, mas ele falou, eu tô indo para aí, eu quero aproveitar. Isso que eu admiro, esses caras eu admiro, cara. Esses são os verdadeiros evangelistas, os pastores mesmo, que estão pelo amor da parada, tá ligado? Ele falou, beleza, eu vou pregar na tua igreja, mas eu quero que tu arrume uma banda para mim aí, um menino que cante rap, que cante funk, porque eu quero ir numas escolas. Quero ir numas escolas, que eu quero fazer umas pregação pros moleques, e quero ir lá e tal, e quero alguém que cante rap. E só tinha eu, praticamente, preto na igreja, acho que só tinha eu, cara. Nem tão preto, meio pardo, assim, meio... Era eu, cara, tá ligado? E falaram, aquele ali cantava rap, aquele ali entende desses negócios de periferia, de ladrão, de gueto, aquele ali, vai naquele ali. E aí, rapaz, chegou em mim, aquele carioca, né? Tu canta um rap, tu canta um funk? Eu falei, pô, canto, mas não tenho nada escrito não e tal. Ele, não, então tu vai comigo nos colégios, nas quebradas aí que nós vamos evangelizar uns caras. Eu não sabia direito que parada era essa, entendeu? De evangelizar, de chegar aí. Aí fui com o cara, meu. Primeiro lugar, tremendo nas bases, mas tremendo. O guitarrista era um cara que parecia um mexicano com bigodão, assim, o Neto. Hoje ele trabalha com licenciamento de marcas. O baixista era o Julinho, que era filho do Valdir Flor da Rosa, que era o dono da empresa. E depois, tempos depois, o Julinho veio trabalhar comigo na minha empresa como back vocal, arranjador e tudo. O mundo é louco, né? E aí, cara,
E tinha o Danielzinho, que era batera, e uma menina chamada Amanda. Uma menininha que tinha uma vozinha bonita, assim. E vamos lá, cara. E a gente, os caras não sabiam nada de rap. E eu não sabia nada de música, instrumento. Banda. E eu fazia caboclo, faz uma batida. Vem com baixo. Guitarra. Aí o cara, e a guitarrinha? Não. Guitarrinha. Na não manha. tem guitarra no rap, tio. Não, mas eu quero ir. Então, você se vira, você toca mutado, você faz o que você quiser, mas não tem guitarra no rap. Mas aí ele fazia os negócios, porque ele gostava de Black, gostava de Kool and the Gang, de Confucian, de Chic. Então ele se ligou como é que era. E a gente foi, cara. E aí você via um monte de subia, os malucos do tráfico, tudo subia pra ver qual que era, o que o cara tava falando. Então ele pegava, ouvia o que o cara tava falando e a molecada, né, meu? Imagina, a periferia, à noite, aquelas 600 moleque no pátio, 600 minas, mó doideira pra controlar. Meu, o cara abriu a boca, a molecada calou a boca. Tipo conferencista, bam, bam, bam. Chegou e falou e a molecada começou a ouvir, os caras do crime também. E quando acabou o bagulho, meu, ele, pô, agora vocês vão ouvir um rap. Meu irmão, eu tremendo na base, subi ali e tal, cantei minhas músicas. E eu vi que a galera começou a gostar. Pô, não tinha esse negócio de... Isso surgiu num bagulho do filme do Eminem lá, que todo mundo punha a mão. Mas eu vi todo mundo pondo a mão, era outra curtição. Tinha aquelas danças que os função dançavam assim e tal, dançava todo mundo junto e pá. Vi os caras começar a dançar, eu falei, caramba, mano, os caras gostaram. E eu não tava falando de crime, não tava falando mais... As letras na época era oba-oba, do rap eram umas letras nonsense, assim, total. Eu tava falando uns negócios legais. E acabou, ele fez aquele negócio, quem quer aceitar Jesus, quem quer sair do crime, quem quer sair da droga, quem quer... Meu, até os malucos ladrão que tava lá ouvindo o bagulho, que veio pra conferir o movimento, levantou a mão, ajoelhou e chorou e pediu perdão. E... Aí nasceu o Pregador Lu. Eu falei, eu quero ser igual a esse cara. Isso que eu quero. E foi dali que nasceu, cara. Dali, aí eu tomei coragem. Ali nasceu o Apocalipse 16. Eu falei, pô, agora eu preciso então montar uma parada. Mas não tinha como. Não dava pra fazer rap com banda. Eu lembro que eu mostrei pra um amigo meu, um grande amigo meu, a minha primeira fitinha que eu gravei com essa bandinha. O cara falou, meu, que isso, meu? Isso aí parece um monte de panela caindo no chão, meu. Era o baterista fazendo virada e tal. Ele falou, isso aí parece um monte de panela caindo no chão, meu. Tá louco, isso não é rap não, meu. Aí eu falei, putz, então eu preciso arrumar um DJ e um outro cara pra cantar mesmo, né? O rap já foi muito conservador, né? Já, e eu também. E eu também, porque você tá inserido num padrão, né? E quando você tá inserido num padrão, você também se torna padrão. E foi o que aconteceu, eu acabei me tornando padrão, mas graças a Deus que eu já me libertei disso, cara. Eu já me libertei disso, hoje eu não estou incluso num padrão de igreja, eu não estou de religião, de música, de raça. Eu me vejo muito acima disso tudo, eu me vejo como um cara literalmente livre. O cara que era escravo, que foi comprado com o sangue de Cristo e hoje é livre, tem liberdade para fazer o que quer. Eu queria fazer um negócio, pôr na rua no negócio. Falando, ó, aquilo que eu vi o pastor fazer. Eu era do crime, eu era disso, eu era daquilo, eu dava tiro, eu matei, eu não sei o que lá. Eu não fiz nada disso. Mas eu não precisei fazer. Eu aprendi olhando o cara. Eu falei, pô, se o cara fez tudo aquilo, era o pão e saiu, tá nessa porque é melhor. Tá no caminho de Deus, então eu vou seguir essa. E foi onde eu peguei e instituí esse conceito de rap gospel, né? Não tinha rap gospel. A gente que pôs a rua no negócio, que trouxe outros grupos, que fez a galera entender, entendeu? Que fez, que nem você falou, o pastor da MTV lá, o cara que subiu lá e falou na linguagem e mostrou pra todo mundo como era. Você não tem medo de se perder no business da música e perder a música? Porque assim, você escreve, produz, mixa, finaliza, manda prensar, aprova a prensagem, faz a capa, aprova a capa, lança o disco. Quer dizer, Bastante coisa. é bastante coisa para um cara só, né? Aí o que eu te pergunto é assim, você não corre o risco da música ir para segundo plano? Não, cara. Eu corri esse risco até coisa de 1 ano atrás. Teve um momento que você se ligou, putz, estou fazendo, porque, tô assim, errado. Eu não tenho ambição de ficar milionário, embora eu sei que eu vá ganhar bastante dinheiro nessa vida, mas o dinheiro para mim é só um recurso para fazer outros discos, para ajudar pessoas, para me ajudar.
para comer uma comida diferente, para vestir uma roupa mais confortável, andar num carro mais confortável. Só isso. Assim, eu não tenho medo, cara. Na verdade, posso te falar, eu tenho medo de poucas coisas na vida. Quais? Não sei, cara. Se eu te falar, eu já tive muito medo, já fui medroso. Mas hoje, não tenho medo mais de assalto, não tenho medo de morrer. Tem medo do escuro? Não. Tinha medo de altura. Primeira vez que eu viajei de avião, fiquei... Não sabia como fazer. Primeira vez que eu viajei de avião foi eu e o X. A gente foi fazer um show em Brasília. A gente ficava que nem dois bobos, assim, abraçados, se olhando na janela, falando, meu, o que é isso? Você tá ligado? Vendo todo mundo pequenininho, as nuvens. A gente não sabia como eram as nuvens de cima. Aí olhou lá de cima assim e foi fenomenal, cara. Mas não tenho medo de me perder nesse processo, não. Como eu falei, o João Marcelo falou isso pra mim, falou, meu, você tem que ver, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu não conheço ninguém. Ontem eu tava conversando com o Silveira, ele tá fazendo uns remixes pra mim. Ele falou, ó, isso que você faz, ninguém faz não, cara. O pessoal lá, os gringos, às vezes chega, eles não gostam que você fica ali na mesa produzindo junto e tal. Mas eu falei, meu, eu tive que fazer isso. Eu tive que abrir meu caminho, entendeu? Meio que por ter esse lado empreendedor, meio, quem você falou, general, mas eu tive que fazer. Agora, hoje, por que eu acho que eu não vou me perder? Porque eu não tenho ganância por dinheiro. Eu vou, como eu falei, eu vou ganhar, tô ganhando. Mas você tem uma busca pelo sucesso, né? Não sucesso não mais vazio. pelo sucesso. Não, mas você tem uma busca para que sua música seja disseminada de uma maneira mais forte. Cara, já tive mais. Hoje eu acho que isso está mais na essência da mensagem que eu quero passar, que é a mensagem de Jesus Cristo. O evangelho puro. Puro. Porque o que a gente tem hoje, chama de evangélico, de cristianismo, que é até um neocristianismo que inventaram. Colocaram um monte de... Quando você faz uma lei ali, você... não é liminar, quando você faz um adendo para a lei. Praticamente fizeram isso para a Bíblia. Mas MP. Parece um monte de coisa na Bíblia hoje que não está na Bíblia e que você não vê nos evangelhos de Jesus e que as pessoas fazem na igreja. E aí você fala, pô, mas onde está isso na Bíblia? Jesus faria isso, Jesus fez isso. Será que está certo? Será que ele está olhando para mim e falando que está certo? Então eu estou muito mais ligado nisso. Eu não estou mais preocupado se meu vídeo vai passar na emissora de videoclipe. Eu não estou mais preocupado se eu vou estar na capa do jornal, na capa da revista, eu não estou mais, cara. Mas é porque você já sabe que você tem o seu nicho, né? Você sabe que onde você tocar no Brasil, você vai ter ali pelo menos o quê? 1.000 pessoas, mais, 500 pessoas, mais. Os shows têm dado 30, 45, 15, 10 mil. Agora, o que é isso? É o Pregador Lua, é o APC 16 ou é a palavra? Tudo. Tudo. Mas, primeiro, Jesus. As pessoas estão ali porque elas querem uma mensagem diferente. Agora, o lance é como eu estou entregando isso para as pessoas. Eu acho que as pessoas vêem no olho da sinceridade, vê no trabalho a diferença, a qualidade. Todo esse esforço que você está falando que eu faço reflete nisso, lota. E aí é bom que gera emprego. As pessoas ouvem, saem felizes. É o tipo do entretenimento do qual as pessoas saem felizes. Então, isso é Pregador Lua e Apocalipse 16, mais a Associação da Palavra. E o entretenimento por si só, entende? Eu acho que é isso. Onde você quer chegar com a tua música? Você acabou de responder isso de certa maneira, mas eu queria entender melhor, assim. Você acha que a tua música vai até onde? Porque eu sei que você, assim... Não tem fim, cara. Eu vou morrer e o bagulho vai ficar aí. Porque, assim, é muito maluco com tatuagem, com meu nome, com o logo da banda, com trecho de música. Tatuagem que eu tenho nas costas que os caras viram e fizeram igual. Fã? Irmão, essa palavra fã pra mim soa como se o cara fosse um paga-pau. É um cara que gosta do seu trabalho e que entendeu a essência e tá procurando aquela essência parecida pra vida dele. Captou uma mensagem Captou de alguma uma maneira. mensagem. Só paga por música quem tem consciência. Eu espero que você que está assistindo aí tenha consciência de que música ainda é arte e por mais que seja uma coisa abstrata, ela se concretiza ali numa bolacha de CD, numa camisa, numa pintura e isso tem preço. Às vezes o preço nem é tão justo, às vezes vale mais. Mas a coisa degringolou de tal maneira que hoje banalizou, né?
Você é muito pirateado? Você sabe? Graças a Deus, não. Você já viu, assim, Já, porta de bastante, show seu, já, gente já. vendendo? Uma vez eu quase apanhei dos camelô, cara. Aonde isso? Como foi Na essa Galeria história? 24 de Maio. Eu lembro que tinha mais uma vez, um gordinho. Não, o cara era magrinho. O cara que veio pra cobrar a bronca era um gordão. Que acho que mandava nos camelô tudo ali. Eu cheguei a ouvir meu disco ali. Eu falei, meu, você tá louco? Já cheguei assim, velho. Louco tava eu, né? Você tá louco, meu irmão? Você tá vendendo meu bagulho, eu sou trabalhador, eu ando de ônibus, eu gastei mó dinheiro pra fazer isso aí. Como é que você vende meu bagulho? Eu sou preto, eu sou periferia também, meu irmão. Sou a rua também, como é que você vai vender o bagulho? Eu sou da rua também, meu. Você tá louco, pá? Aí o cara, não, meu irmão. O cara todo macio, todo tranquilo, porra. Ô, desculpa, mano. Aqui não sou eu, o bagulho vem, a gente põe aqui, eu só fico aqui vendendo. Que nem o traficante. Ele pegou o bagulho, não foi ele que fabricou, refinou e bolou a fórmula do barato. Já veio na mão dele. Só que eu comecei a levantar os panos com o cara, mano. Eu, putz, idiota mesmo, né? Mas eu fiquei bravo, cara. Quando foi isso? Que disso que era? Você Foi lembra? na segunda vinda, foi em 2000. Hum. Fiquei bravo pra caramba. De lá pra cá eu amadureci bastante, eu acho. As pessoas falam, eu também percebi. E aí eu falei pro cara, falei, meu, mas é difícil, né, cara? Você olhar o seu fruto do seu trabalho ali, o cara lucrando e você não ganhando nada. Você se sentiu roubado? Enganado? Sim, sim. Enganado não, porque eu sei que o mundo jaz no maligno e é isso mesmo, mas eu esperava que isso não fosse acontecer tão cedo, porque eu ainda não tinha onde morar naquela época. Ou seja, eu me senti roubado, que eu falei, pô, era o dinheiro que era pra eu estar pagando um aluguel, não era pra eu estar morando de favor. Não pensei que era o dinheiro que ia me fazer milionário, comprar um relógio bom, uma casa boa. Pensei que era o dinheiro que ia me fazer falta. E aí, meu, já com 1, 2, 3, quando foi ver, já tinha uns 5 em cima de mim, assim, o que é que você tá falando, tio? Aí o maluquinho que tava vendo, não, mano, é porque é ele que canta o disco. Que os outros caras que vendem disco aí também, meu, do rap aí ninguém liga, pô, os caras se duvidar, passa aqui até assim nos CDs e tal. Não, mas o cara ficou chateado, aí veio um gordão. O que tá pegando aí? Eu falei, irmãozão, ó, tá, aqui, ó, sou eu. Pô, vocês estão vendendo meu bagulho, tio, eu sou trabalhador também e tal, não é assim. Aí os caras pegaram, o gordão olhou e falou, ó, ninguém mais vende o bagulho desse cara aqui. Ninguém mais vende. Pode ficar tranquilo, mas na moral, não foi tipo, batendo na minha mão, pode ficar tranquilo que você não vai ver mais. Até hoje eu não vi mais nenhum na 24 de maio. Mas o fato da gente ser uma cultura recente, de ser um país recente, um povo recente, você não acha que isso de alguma maneira pode ser uma vantagem? A gente se adequa melhor às situações, cara, né? eu acho que, eu não sei, eu acho até que a gente vai viver para isso. O Brasil vai encostar ali nos 5 primeiros. Eu tenho quase certeza disso, em grana, em cultura. Sabe por quê? Porque hoje, cara, eu vi a filha de um amigo meu esses dias na padaria falando, e eu fiquei abismado. Eu não falei, meu, como uma criança consegue ter tanta informação? E ela vai depurar essa informação de forma diferente do que os avós delas depuraram, com certeza. Vai usar isso diferente. E isso vai trazer todo um conteúdo para o Brasil de informação. As faculdades que até então eram restritas, hoje o cara entendeu que é mais legal ele ter um tênis mais simples e uma camisa mais simples e pagar a faculdade, se matar para pagar a faculdade, porque ele sabe que depois o retorno vai ser muito maior. Você falou muito da palavra fé. Fala um pouco de religião. O que é fé para você, Lua? Cara, a definição que a Bíblia dá de fé, que é o firme, é o fundamento, é a crença nas coisas, no fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita que podem acontecer. Entende? Eu vejo assim, fé, eu defino como isso. Por exemplo, eu não toco Deus. Eu não consigo tocar Deus. É abstrato. Mas eu creio que ele existe. Eu creio no poder. Eu consigo sentir o poder. Eu consigo sentir o espírito. Eu consigo sentir uma força que me faz me negar, em alguns momentos, abster da minha vontade para fazer o certo. Como eu te falei, às vezes eu quero fazer o errado. E às vezes faço. Mas eu creio que pela fé, numa coisa maior, numa força maior, nessa força que eu sinto que é Deus, eu consigo enfrentar esses desafios, passar por cima desses desafios. Eu consigo não
parar no meio do caminho. Eu consigo ver que aqui não é o final de todas as coisas. Aqui é só o começo de uma coisa, que é a vida eterna. Paulo fala uma coisa: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Através dessa fé eu consigo equilibrar essas coisas, sabe? E consigo crer no porvir. Consigo crer que não é só isso, cara. Por mais que aqui seja maravilhoso, seja bonito, ver as nuvens lá de cima, ver o verde, ver as pessoas, conhecer pessoas no mundo todo, no Brasil inteiro, eu sei que não é só isso. E eu sei que não é só bom, não existe só bondade. No mundo a gente ia ter muitas aflições, mas tem bom ânimo. Então, a fé para mim é esse bom ânimo. Até onde você está disposto aí para que sua música chegue a maior quantidade possível de pessoas em todo o país? Cara, eu acho assim, eu não tenho que fazer concessões. Se for uma concessão, tipo, olha, a caixa ficou alta, abaixa a caixa. O bumbo ficou baixo, aumenta o bumbo. Você falou uma palavra que não é tão bacana, beleza. Agora tirar a essência, tirar Deus da minha música, é tirar Deus de mim, cara. Eu não tenho como fazer isso. E a minha ambição, o meu sonho de consumo, ele não vai me consumir. Eu acho que a minha música vai chegar onde ela tiver que chegar. A Bíblia é muito mais enfática nas coisas que eu falo e que eu carrego, e é o livro mais lido, é o livro que mais vende no mundo. O que eu não posso fazer é, de alguma forma, usar minha música para depreciar, para denegrir. Isso eu não posso fazer. Agora, eu tenho música para dançar na pista à noite, eu tenho música para namorar, eu tenho música para chegar e falar, ó, meu, não cheira isso aí, não fuma isso aí, não aborta seu filho. Tenho música pro louco, tenho música pro lutador, tenho música pro jogador de futebol, tenho música pro traficante, tenho música pro cara da faculdade. Eu acho que, assim, eu creio que eu estou num bom caminho. A minha vereda está sendo endireitada. Eu creio nisso.